Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Band Entrevista. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Depois da pandemia, os casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% em todos os países. Autor de best-seller, escreveu o livro Além da Ansiedade. E é com ele que eu tenho o prazer de conversar agora, o escritor Davi Lago. Davi, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, Renata, pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui. Um abraço a todos os telespectadores da Band. Maravilha. O livro está quentinho, acabou de sair do forno aqui. Estou com o livro aqui em mãos, que tem o título Além da Ansiedade e subtítulo Sabedoria para Vencer as Preocupações e Angústias Existenciais, que é o que todos nós queremos, com certeza, né? Ter essa sabedoria. Exatamente, Renata. A ansiedade, como você mencionou, ela se tornou hoje o maior desafio de saúde mental no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. São mais de 300 milhões de pessoas que têm algum distúrbio, algum transtorno de ansiedade. Sim. Então, é a primeira vez que a ansiedade ultrapassou até mesmo a depressão como o grande desafio de saúde emocional. E o Brasil, infelizmente, ele lidera esses levantamentos. Para você ter uma ideia, né, os levantamentos mais atuais são ainda aí do período pré-pandêmico e o Brasil tem 9,6% da sua população com algum tipo de ansiedade. O segundo, terceiro, quarto, quinto lugar é Paraguai, Nova Zelândia, Austrália. As outras nações sempre na casa dos 7%. Então, o Brasil ele tem, de fato, a questão da ansiedade na atual geração, a juventude. Por exemplo, tem um professor também, um economista da Universidade de Oxford, ele chama Paul Collier. O professor Paul Collier esteve no Brasil recentemente palestrando e ele estava falando sobre levantamentos também da juventude europeia que mostra, pela primeira vez, os jovens acreditam que a vida deles será pior que a dos pais. Nossa. Sempre foi diferente, né? Sempre foi assim, poxa, meu avô trabalhou até aqui, aí meu pai, minha mãe vieram até aqui, né? Minha avó entregou para minha mãe assim, então eu vou chegar lá. E isso mudou na atual geração. É uma geração pessimista, é uma geração insegura. Então, estamos chegando agora de um Setembro Amarelo, um mês especial de conscientização sobre automutilação, suicídio, prevenção ao suicídio. E o tema da ansiedade ele é um tema que, de acordo com todos os pesquisadores acadêmicos, as autoridades acadêmicas dessa questão, precisa ser enfrentado. Precisamos de unir a sociedade civil, as instituições hospitalares, a academia. Todo esforço é necessário para juntos compilarmos sabedorias práticas também, né, Renata? Para enfrentarmos essa questão. Sim. Ainda existem muitos tabus quando a gente vai falar sobre saúde mental ou doença mental, né? Então, assim, a pandemia, acredito eu, nos ajudou muito sobre essa questão, porque o mundo adoeceu, né? As pessoas adoeceram não só fisicamente, mas mentalmente. Nós perdemos entes queridos, nós ficamos isolados. Então, acredito que a sociedade compreendeu que precisamos cuidar da nossa saúde mental. Apesar de ainda, repito, existirem alguns tabus. A gente compreendeu, por exemplo, que precisamos falar sobre o suicídio, precisamos falar sobre depressão, que não é uma questão de mimimi, que as dores da alma, né, as doenças mentais, elas precisam ser tratadas. E você, portanto, nos traz esse livro, que é um livro que é muito atual, por conta de tudo isso que você falou. E aí eu queria que você falasse um pouco qual o percurso, né, qual o caminho que você nos traz para ajudar a sociedade a tratar da ansiedade. Sim, Renata, você fala muito bem sobre o tabu. Diferentemente de um machucado na mão, por exemplo, a pessoa põe um curativo, as feridas na alma, as fraturas na alma, na memória, as questões íntimas, elas são imperceptíveis muitas vezes às pessoas de fora. A gente vê o rosto da pessoa, mas logo naquela fase, depois que você está ali criança, indo para a adolescência, o ser humano já aprende até a fingir expressões, para fingir que está tudo bem, para manter as aparências. Então, existe de fato, muitas vezes, até mesmo a nossa própria confusão com relação aos nossos sentimentos. Sim. Nessa obra, eu parto
de um autor muito importante, que é um historiador da ansiedade. A Johns Hopkins University, nos Estados Unidos, é uma das maiores universidades de medicina do mundo, mais respeitadas, referência. E lá eles têm uma coleção de obras que fazem a história do combate a uma enfermidade. Então, a partir de um livro do professor Horvitz, que estuda a história do tratamento da ansiedade em todo o Ocidente e Oriente. Claro, ele dá uma ênfase maior na tradição ocidental, mas ele procura reunir vários conhecimentos e diferentes sabedorias. E é muito interessante que o professor Horvitz sistematizou em 4 grandes abordagens contra a ansiedade. E na nossa obra, nós procuramos integrar essas 4 grandes abordagens. A primeira são as abordagens biológicas, ou seja, enfrentar a ansiedade com remédios, com tratamentos medicinais. Essa abordagem, de acordo com o professor Horvitz, ela remonta à própria medicina hipocrática e até os dias de hoje. Nós precisamos entender, por exemplo, que existem, né, o catálogo dos transtornos de ansiedade, associações de psiquiatra nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Essa é uma maneira de enfrentar com os remédios, é muito importante. A segunda abordagem, entretanto, é a abordagem chamada as abordagens psicológicas, que procuram entender a ansiedade do ponto de vista das personalidades diferentes, do caráter de cada pessoa, dos traumas, das memórias. Então, são as abordagens psicológicas. Remonta também a trechos, por exemplo, de Aristóteles, o filósofo, que ele procura fazer uma diferenciação já assim. O que é tratar no caráter de alguém, o que pode ser tratado com remédios relacionados à ansiedade. A terceira abordagem é a abordagem sociológica. Procura entender a ansiedade do ponto de vista de uma cultura, de uma comunidade. Por exemplo, a cultura atual, muito apressada, micro-ondas, avião, internet, o capitalismo, a produtividade. Então, esse tipo de explicação é mais recente. Esse tipo de explicação é mais do período moderno, é um braço novo, é um enfrentamento novo à ansiedade que procura entender do ponto de vista da sociedade. E o quarto, e que é o que eu dou a maior ênfase nessa obra, são as abordagens chamadas filosóficas e religiosas, que procuram entender a ansiedade do ponto de vista do sentido da vida. O sentido da vida ele não pode ser simplesmente com uma pílula, com um comprimido que ele vai chegar numa pessoa. Se fosse simplesmente resolver com a farmacopeia inteira do mundo, as nações mais desenvolvidas, que têm acesso aos melhores remédios, etc., não teriam caso algum de ansiedade, o que todo mundo sabe que não é assim que funciona. Então, as abordagens religiosas, de espiritualidade, filosóficas, existem correntes filosóficas, por exemplo, o existencialismo, que mergulha fundo nessa questão da ansiedade. E nós encontramos também muita sabedoria. Então, o objetivo do livro é esse, a gente pegar as 4 abordagens. Aliás, os tratamentos hoje de ponta ao redor do mundo, se você pegar a literatura científica hoje, ela caminha nessa direção, as abordagens integradas, eles usam até essa expressão, uma abordagem integrada contra a ansiedade, porque a ansiedade ela é multifatorial, ou seja, tem várias camadas de fatores, e ela também é plurietiológica, ou seja, ela tem várias fontes. Existem diferentes fontes que nos levam às preocupações e às angústias existenciais. Então, penso que é prudente, todo o esforço necessário para enfrentar a questão, Renata. Tem uma frase que você usa que a ansiedade é o resultado de pensar na direção errada. Sim, muitas vezes a ansiedade, por exemplo, abordagens de terapia cognitiva, comportamental, eles inclusive elencam vários modos de raciocinar que estão dissociados da realidade e a pessoa vai alimentando aquele pensamento que não tem uma base na realidade e fica escrava desse pensamento. Tem até uma parte aqui que eu tinha separado, por exemplo, catastrofização. É aquela pessoa que fala assim, é melhor eu nem tentar porque eu vou falhar e vai dar errado. Então, todo o pensamento dela é sempre baseado na catástrofe. E que na realidade não é assim, ela descola da realidade, mas das coisas simples às coisas mais complexas, a ansiedade leva aquela pessoa a catastrofizar tudo. Outro exemplo é a comparação. Eu queria ser aquela pessoa, ela está o tempo inteiro se comparando com alguém. E aí a rede social é terrível. É terrível. E aí vem a questão da abordagem sociológica, de saber até que ponto a gente deixa
a sociedade, o ritmo dos outros ditarem a nossa própria vida. Percebe a importância, então, de nós entendermos um pouquinho sobre a nossa própria alma, sobre as nossas próprias características. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Por exemplo, os vermes comem o nosso corpo morto, mas a ansiedade devora a gente vivo. Então tem aquela frase assim também, né? A ansiedade é tentar viver 1000 dias em um dia só. E o raciocínio não aguenta. Então, hoje em dia, aprender, então, quebrar essas correntes de raciocínios falsos é importante. Como que eu vou quebrar? Tirando tempo para descansar, tendo amigos verdadeiros. É melhor, às vezes, o beliscão da verdade do que os beijinhos da traição, né, Renata? Sim. Aquela pessoa que não fala, não confronta você. E aí você vai vivendo o quê? Espirais de ansiedade, muitas vezes, né? Tem uma frase mais ou menos assim também. Alguém disse assim, que esperança é olhar para frente, né? Memória é olhar para trás. E ansiedade é tentar olhar para todo lado ao mesmo tempo. A pessoa fica desintegrada. Sim, é verdade. É isso aí. Agora a gente faz um breve intervalo e volto daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre práticas para combater a ansiedade. O nosso entrevistado é o escritor e professor de teologia, Davi Lago. Davi, uma das características, né, dessa geração que a gente está vivendo, que gera também muita ansiedade, como nós falamos, é essa questão das redes sociais, sobretudo para essa geração mais nova, que é você ver um vídeo de 3 segundos e já está longo demais, né? E é claro que isso vai gerando ansiedade, né? Você não consegue ler um livro, essa geração não tem paciência para ler um livro, o que é muito triste, né? Por sinal. E tem essa questão também de você não saber dizer não, né? Você assumir vários compromissos e não saber dizer não. E eu vejo aqui no seu livro, que é esse livro aqui, Além da Ansiedade, que o Davi está lançando agora, já lançou vários livros. Eu perguntei para ele quantos livros, ele não sabe nem dizer quantos, mas tem pelo menos 3 best-sellers, né? Que é Formigas, vamos aqui falar, Formigas, Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra. Um Dia Sem Reclamar. Sem Reclamar, editora Citadel, e Brasil Polifônico. Muito legal. Depois, se der tempo, a gente fala sobre ele, que o papo aqui está muito bom. Então, tem um capítulo aqui do livro Além da Ansiedade, que é o capítulo que fala o seguinte: sobrecargas ansiosas, a sabedoria de dizer não. Achei isso interessante. Porque você tem que ter sabedoria para dizer não. Dizer não é uma arte, né? É o uso positivo do não. O não é um advérbio no português de negação. É uma palavra curta e rápida em praticamente todos os idiomas. É um murmúrio. Não, não, no, não, não. Quase todos os idiomas é parecido, né? Uhum. E, apesar de ser uma palavra tão pequenininha, ela pode fazer uma grande diferença na nossa saúde mental. Porque é preciso colocar limites à nossa vida. Por exemplo, um limite importante hoje. Limite nos gastos, limite no consumismo, limite em compras desnecessárias para agradar pessoas que nós não conhecemos, tentar parecer, fingir o que não somos para quem não está nem aí para nós, e a pessoa fica naquele negócio, sofro, logo compro, sofro, logo compro, querendo ser uma coisa que não é. Então, é provado em inúmeras evidências científicas que, de várias amostragens, pessoas que têm um comportamento consumista são mais infelizes e têm índices de bem-estar inferiores a pessoas que são mais prudentes, mais calmas, sabem contemplar mais a natureza. No livro a gente faz um levantamento de várias dessas pesquisas mostrando. Então, é uma coisa importante de a gente aprender a dizer não. Dizer não também para falatórios inúteis, né? Tem um antigo provérbio que diz assim, que no muito falar existem erros. Nós cometemos muitos erros porque simplesmente temos, às vezes, a língua grande demais, falamos demais, teríamos uma vida mais leve, uma vida... Aquela velha frase também, eu sou senhor das palavras que seguro, mas eu me torno escravo daquelas que eu pronuncio. Sim. Então, às vezes, nós não temos necessidade, por exemplo, você não precisa comentar todas as notícias do mundo, né? Por mais culta que a pessoa seja, inteligente que a pessoa seja,
é uma ilusão achar isso, né? Uma espécie de eu tenho que ser sincero o tempo inteiro, falar o tempo inteiro. E isso vai levando as pessoas a uma deterioração da saúde mental. Você trabalha com mídia, eu conheço muitas pessoas da mídia, é uma questão, às vezes, assim, é unívoca, né? Unânime. Todos me falaram que em algum momento, todos falaram assim, Davi, eu já pensei em abandonar tudo. Eu vou porque é o meu trabalho, mas aquilo não me faz bem. Então, dizer não para gastos inúteis, dizer não para falatórios desnecessários, dizer não também, uma coisa que ajuda no combate à ansiedade, várias publicações também mostram, é não para agendas sobrecarregadas. Aprender a dormir. Tem pessoas que têm dificuldade de falar não, porque acham que vão se comprometer, acham que vão perder alguma coisa, e aí vão dizendo sim para tudo, sim para tudo. Mesmo quando suas opiniões são confrontadas, ela se conforma à maioria. Então, é importante aprender a dizer não, é importante você estabelecer limites para descansar para o corpo, para o ócio, para ver uma coisa bonita. Jesus, no Sermão do Monte, tem uma das frases mais conhecidas sobre o combate à ansiedade, citada por filósofos como Kierkegaard, por exemplo, e vários outros autores. Ele falou assim, por que vocês estão tão ansiosos? Aí ele fala assim, olhem os lírios do campo. Quer dizer, olha que interessante. No meio de um delírio, Jesus ele fala assim, olha, Deus está cuidando desse lírio no campo, ele não cuida de vocês, mas o que eu queria pegar aqui é isso. Aprender a contemplar as coisas boas também da vida. Dizer não um pouquinho para as más notícias e aprender a olhar uma flor, aprender a ver um quadro bonito, aprender a apreciar a companhia dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos amigos, de quem nós queremos bem, de quem nos quer bem. Se você não diz não para todas as notícias também ruins, você vai ser engolido por elas. E perde essa capacidade de contemplar coisas singelas, né? Que podem muitas vezes ser uma janela aí para a nossa alma, né, Renata? Muito interessante, Davi, tudo que você falou me fez lembrar algumas coisas aqui. Por exemplo, Freud dizia que todo excesso, ele esconde um vazio, né? Então, isso diz muita coisa. Então, por que você está se excedendo em compras, em comida e tanta coisa? Tem um vazio aí dentro de você, né? Todo excesso esconde um vazio, isso é muito interessante. Outra coisa também é assim, eu acho que essa sociedade, essa nossa sociedade quer dizer sim, 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 ela se preocupa muito com o outro, né? Porque se eu disser não, o que o outro vai achar de mim? Mas, na verdade, não importa o que o outro acha de você, o que importa é você estar bem com você mesmo, né? Porque a gente sempre quer ficar bem com o outro, mas e você? Você está bem com você? De repente, você recebe 10 convites numa semana. Aí você vai em todos para agradar os outros, mas, de repente, por dentro, você tá péssimo, né? Interessante, Davi, hoje eu recebi... Esse programa está sendo gravado, né? Mas eu recebi uma amiga minha que trabalha aqui, a Edna, ela veio assim, devagarzinho para mim e falou, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Um telespectador ligou aqui e falou assim, eu queria falar com a Renata. Aí ela falou, a Renata não está aqui agora. Eu perdi minha mãe em abril agora, né? A Renata não está aqui agora. Aí ele falou assim, então você pode deixar um recado para ela? Ela falou assim, posso. Eu estou achando a Renata tão triste. Aquilo, eu achei tão bonitinho, né? Porque agora eu fiquei muito tempo triste. E assim, o que eu sou no ar é o que eu sou, não tem como. Eu não sou uma atriz, assim. O que eu sou é o que eu sou, né? Aí ela me deu o telefone dele, Renata, se você quiser ligar para ele, você que sabe. Então, eu achei tão bonitinho essa percepção dele, assim, né? Você sentiu o outro, você percebeu o outro. Ele falou assim, poxa, eu acompanho a Renata há tanto tempo e eu tô achando ela tão triste. E meus colegas, eles perceberam, assim, que eu tava triste. Agora eu tô me recuperando, né? Eu fiquei muito tempo triste, porque minha mãe era minha parceira, assim, muito minha amiga e tal. Mas agora eu tô me recuperando, mas é isso, assim, essa percepção, né? E aí, só para finalizar, essa coisa, assim, de você dar valor que realmente tem valor, né? Eu peguei uma planta na casa dela, que ela tinha muitas plantas, eu peguei uma planta na casa dela e eram só galhos, e eu achei que fosse só galhos. Cara, floriu, assim, quando eu levei para minha casa, assim, 3 semanas depois, floriu de uma forma que você não pode imaginar. E você quer presente? E tem dinheiro para isso? Não tem. Não tem. É muito interessante o que você fala, porque, assim, nós somos como uma península. Tem um escritor israelense, o Amos Oz. Ele fala o seguinte, o ser humano não é nem uma ilha e nem um continente. Nós somos uma península, ele diz.
parte nossa é voltada para o continente, ou seja, para as nossas tradições, para a língua do nosso povo, para a nossa família, para o legado que nós recebemos ao nascer, né? Nenhum de nós escolhe o dia, a hora que nasce, mas nós nascemos de algum continente. Só que parte nossa, Amos Oz diz, é voltada para o mar, para o horizonte. É a parte onde nós vamos realizar, então, as nossas aptidões, os nossos talentos. Então, é bonito isso, né? A vida não é que nós somos uma ilha ou que nós estamos completamente diluídos nos outros. Não, mas nós somos essa relação, né? Essa tensão. Troca. Meu professor, o Marcelo Galupo, fala muito sobre isso também, né? Se você tira os outros de nós, já não somos nós. Né? Agora, é uma artificialidade, né? Porque parte do meu pai está em mim. Todo mundo fala isso. Davi, quando você fala é a mesma coisa que os experientes. Você fala, quando você tinha idade, eu não sei como, eu vejo foto do meu pai, uma coisa ou outra da minha idade, mas é interessante isso, que muitas vezes nós estamos parecendo, falando com pessoas que já não estão aqui, mas ao mesmo tempo estão. Por causa da fisionomia, o timbre da voz. Então, acho que a ansiedade também é quando nós perdemos esse equilíbrio. Perdemos um pouco desse equilíbrio. Ou ficamos ansiosos demais com medo, querendo nos apegar a algo que não existe, ou ficamos ansiosos demais querendo nos dissociar de algo. Então, a saúde mental tem muito a ver também com os relacionamentos, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir assim, menos olho por olho e mais olho no olho. Legal, muito bom. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre práticas para combater a ansiedade. O nosso entrevistado é o escritor e professor de teologia, Davi Lago. Davi, a gente sabe que a ansiedade, quando não é um transtorno, ela é até importante, né? Por exemplo, você vai fazer uma palestra, é bom você ter uma ansiedade para você se preparar para aquela palestra. Caso contrário, se eu não estou nem aí, eu não vou me preparar e chega na hora, a palestra nem sai legal e tal. Então, uma certa ansiedade, ela é legal. Quando é que eu tenho a consciência de que aquela ansiedade ela realmente está me atrapalhando e que eu preciso procurar ajuda e que eu preciso, enfim, tratá-la? Excelente, Renata, né? No grego, a palavra ansiedade, preocupações, é uma palavra assim, merinate. Merinate é neutro. Merinate é essa agitação, preocupação. E existem boas agitações, como você mencionou. Eu estou ansioso para essa festa, tem até a ver com responsabilidade. Agora, essas ansiedades malignas, maléficas, são aquelas ansiedades que são destrutivas, que causam dano à pessoa, dano a quem está perto dela, né? Que levam a pessoa a se tornar, muitas vezes, improdutiva. A ansiedade paralisa, ela não resolve o problema de amanhã e tira as forças da pessoa viver o hoje. Então, é muito importante também que a ansiedade é considerado um sentimento normal dos seres humanos. É uma coisa normal. Por exemplo, na medicina, o que é tratado, de acordo com o paradigma atual, são os transtornos de ansiedade. E aí a pessoa precisa de uma avaliação clínica, com os profissionais da saúde, né, com os psiquiatras, ela precisa fazer a consulta, fazer o exame. Existem as reuniões periódicas, onde, né, os manuais vão aprimorando a linguagem, aprimorando os dados, né? Então, fobias específicas, mutismo seletivo, transtorno de ansiedade generalizada, são casos patológicos, que aí já vai distanciando disso que a gente está falando aqui mais amplamente, que são as ansiedades. Agora, tem essa questão também das ansiedades existenciais, angústias que a pessoa tem, de muitas vezes não entender assim, um propósito, não ter um sentido, não ter uma motivação. E aí também não adianta simplesmente, como nós já mencionamos, a questão do remédio. Então, muitas vezes é necessário conversas, ajuda, terapeutas que vão conversar com a pessoa e não apenas medicar. Mas o tratamento tem que ser feito sempre usando toda a energia possível, Renata. Sim, e é muito importante, assim, aquela coisa que a gente falou, né? A pessoa, primeiramente, ela ter o autoconhecimento, porque eu estava dando aqui o exemplo de uma palestra, e você até falou um pouco sobre isso também. Por exemplo, eu tenho uma palestra, então a ansiedade positiva, ela vai fazer com que eu me prepare, né? Então,
Se eu vou falar sobre ansiedade, eu vou ler o livro do Davi, eu vou me preparar. Agora, a ansiedade negativa, você até citou isso, ela vai fazer com que meu pensamento vá no seguinte caminho. Vai dar tudo errado, eu não vou dar conta. Ela prejudica o seu trabalho, os seus relacionamentos. E eu vou desistir, né? Por exemplo, de dar palestra. Vou desistir. Então, é nesse sentido, assim, né? E aí o seu livro, ele tem vários capítulos que vai te ajudar a se conhecer e a se ver em qual patamar você está ali. Exatamente, né? Por exemplo, os filósofos, dependendo do filósofo, eles usam palavras diferentes, mas estão identificando o mesmo sentimento. O Heidegger, ele falava do sentimento de culpa no coração de alguém. Por exemplo, o Kierkegaard falava angústia ou ansiedade. Sim. Sartre falava da náusea. Albert Camus, o escritor, falava do absurdo. Então, cada um usa um nome. Às vezes você tem o próprio nome, eu não estou me sentindo bem. Mas é um sentimento diferenciado que a pessoa tem de certas vezes, frustração, certa incompreensão. Então, existe esse caminho do autoconhecimento, de aprender, por exemplo, priorizar o que é mais importante na vida. Esse é um dos fundamentos de combate à ansiedade. Quando você não sabe, então, o que é prioridade na sua vida, bem estabelecido, você fica absorto nesses pensamentos, imobilizado por esses pensamentos. Voltando ao texto do Sermão do Monte, ele diz assim, olha, por que vocês estão preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir? Aí, olha as palavras. O corpo não é mais importante que a roupa? A vida não é mais importante que o alimento? Vocês não são mais importantes que as aves? Aí Jesus Cristo diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Então, o Jesus está ensinando ter prioridades bem estabelecidas. Quando você tem as prioridades bem estabelecidas, seus pensamentos vão entrando em ordem. Agora, a pessoa ansiosa não consegue perceber isso, porque ela já se perdeu muitas vezes no raciocínio, e aí o futuro se fecha e só sobra a ansiedade. Muito bom, perfeito, querido. As pessoas que quiserem comprar seu livro, onde encontram, Davi? Renato, o livro está publicado agora, né, pela Editora Vida. Você encontra nas melhores livrarias, todas as grandes redes no Brasil, e pela internet também, na Amazon, por exemplo, Magazine Luiza, todos esses grandes sites de vendas você encontra também, e nas principais livrarias do Brasil. Pode conferir também no site da Editora Vida. Maravilha. Lembrando que essa entrevista vai estar no nosso YouTube, canal do YouTube da Band. Eu agradeço demais, Obrigado, viu, a Renato. sua vinda aqui. Foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigado, um abraço, muito agradecido. Maravilha. E obrigada você pela sua companhia. O Band Entrevista fica por aqui. Aproveite seu fim de semana. A gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.